Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Knapse, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a resolver esse exercício, queria pedir para você se inscrever aqui no canal Knapse Vestibulares, que dá uma baita de uma força pra gente. Agora, a gente vai resolver a última questão da FUVEST 2004, a questão de número 100, que diz pra gente o seguinte: o gráfico mostra a variação na concentração de gás carbônico atmosférico nos últimos 600 milhões de anos, estimada por diferentes métodos. A relação entre o declínio da concentração atmosférica de gás carbônico e o estabelecimento e a diversificação das plantas pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo fato das plantas, e aí, uma série de alternativas, certo? O que acontece então é o seguinte, olha só. A gente tinha uma certa quantidade alta de gás carbônico atmosférico antes desse ponto. Percebe? Que é o estabelecimento das plantas em ambiente terrestre. Então, olha só, quando as plantas chegaram nesse ambiente terrestre, o gás carbônico começou a diminuir drasticamente. Mais ainda depois deste ponto, em que ocorre a diversificação das plantas vasculares. E por que isso vai acontecer? Principalmente por causa do processo de fotossíntese. Porque o que acontece na fotossíntese? Na fotossíntese, a planta utiliza luz e gás carbônico para sintetizar moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas essas que constituem o corpo do vegetal. Por isso, essas moléculas orgânicas, a gente pode dizer que elas são fixadas pelos vegetais. Os vegetais, então, vão pegar o gás carbônico e vão fixar na forma de moléculas orgânicas. Elas vão fixar carbono, essas plantas, né? Então, a quantidade de gás carbônico atmosférico vai cair, principalmente porque essas plantas, através da fotossíntese, começam a fixar o gás carbônico na forma de moléculas orgânicas. E vamos agora dar uma lidinha nas alternativas, que dizem pra gente, ó, a alternativa A diz que as plantas utilizam o gás carbônico na respiração celular. E isso é uma grande bobagem. O gás carbônico está envolvido na respiração celular, mas ele é liberado. Se fosse pela respiração celular só, o gás carbônico teria aumentado na atmosfera. A alternativa B diz transformar em átomos de carbono em átomos de oxigênio. E você deve saber que a gente não consegue transformar um átomo em outro, né? A gente aprende isso lá em química. Assim, as plantas ou os animais ou nenhum ser vivo vai pegar e transformar um elemento em outro. Isso só acontece com elementos radioativos, enfim. Existe uma grande quantidade de energia envolvida nessa mudança de um elemento para outro. Então não é simples assim um processo que um vegetal vai fazer, vai transformar gás carbônico em oxigênio. Vai transformar carbono em oxigênio. A alternativa C diz resfriarem a atmosfera, evitando o efeito estufa. E a gente acabou de discutir que não é isso, que não tem nada a ver. A D diz produzirem gás carbônico na degradação de moléculas de glicose, que é, na verdade, a mesma discussão que a gente teve na alternativa A, né? Isso ocorre, mas deveria aumentar se fosse só por isso. E a alternativa E, que provavelmente estará certa, porque as outras estão erradas, né? Diz o seguinte: imobilizarem carbono em polímeros orgânicos, como celulose e lignina. E está perfeito. Esse imobilizarem é sinônimo de fixar. Não é verdade? A gente se vê na próxima, um abraço e até mais.